hoje nós vamos ministrar a ceia. Não quero prolongar, mas tem algo aqui que tem mexido muito o meu coração. Muito, muito mesmo. Tenho pensado muito mesmo em algumas coisas. E eu estava ouvindo um pastor que é americano e ele falava algo e aquilo mexeu muito no meu coração. E aí eu comecei a pensar sobre isso e separei esse texto para que a gente possa... Ele falava algo e eu só pensei sobre isso. Não é exatamente sobre o que ele falava que eu vou pregar isso, que eu vou pregar hoje. E eu quero pensar com vocês hoje sobre... Eu sou um seguidor de Jesus. E aí eu fiquei olhando, às vezes a gente ouve tantas pessoas, né? E sabe o que eu percebi, meus irmãos? Que a gente não vê pessoas falando mal de Jesus. Você não vê pessoas, por exemplo, falando assim, nossa, Jesus foi um homem, né? Eu não estou falando não como a pessoa de Jesus como filho de Deus, que foi um homem, por exemplo, que não foi cuidadoso. Sempre, qualquer pessoa, inclusive que não tem a fé que nós temos, diz o seguinte, que Jesus andava com os pobres, que ele estava ali apoiando, que ele curava, que ele protegia os mais fracos, que ele estava ali com essas pessoas, que ele estava andando com as pessoas que estavam à margem, que Jesus não era um homem cheio de riquezas, que ele não se importava com isso. Então, Jesus é visto na história, como alguém digno de um olhar, um bom exemplo. Então as pessoas não falam mal de Jesus, que ele era um mau líder, que ele fazia frescura, que ele se infiltrava com algumas pessoas. A gente não vê. Esses dias eu vi aquele ator, eu esqueci de fugir aqui, fugiu o nome dele, ele fez aquele Bop, como é que é? Wagner Moura? Oi? Wagner Moura, é este mesmo, né? Wagner Moura. Ele falando sobre Jesus. E ele tece elogios para Jesus. E outras pessoas também, cantores, que falam assim, e eles não testificam da mesma fé que nós. Não falam do Evangelho como nós, mas eles olham para Jesus e veem Jesus como um bom exemplo a seguir. Mas não são seguidores de Jesus. E aí tem que haver uma preocupação, porque não basta gostar de Jesus. Não basta achar que Jesus era um homem maravilhoso. Não basta saber que Jesus fazia milagres. Não basta, por exemplo, saber que Jesus podia socorrer em alguma necessidade. Não é o suficiente para se dizer que é seguidor de Jesus. E isso faz toda a diferença quando nós vamos participar da ceia. E essa é uma das minhas preocupações. Que nós não estejamos mais participando da ceia do jeito como deveríamos participar. Com o temor, com o tremor e com o respeito que se deve ter. Abram suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 14. E esse texto é muito significativo para mim, porque as pessoas que estão andando com Jesus, elas vão fazer perguntas, vão falar algumas coisas que me chamam muita atenção. E aí diz o seguinte, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, né? Acho que é isso. Isso. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também
fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí começa. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Vocês percebem isso, a diferença? Que Jesus fala o seguinte, olha o que ele fala. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. É como se ele tivesse meio que jogando na cara. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam meu Pai. Aí só que logo depois ele faz essa afirmação: já agora vocês o conhecem e o têm visto. Parece conversa de louco, mas não é Jesus. Aí ele continua, aí diz Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. São seguidores de Jesus. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. E parece que ele vai explicar o que ele acabou de dizer. Quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai vivendo em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Para que a gente compreenda isso melhor, e para que a gente possa entender se nós somos seguidores de Jesus, é que Jesus está ali com os discípulos, certo? Mas esse capítulo começa logo depois de que Pedro fala para Jesus que ele vai seguir ele, que ele não vai abandonar, e Jesus fala assim: você vai me negar. Você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então, esse é um dos seguidores de Jesus. Alguém que fala uma coisa, mas que faz outra. Que diz que vai morrer, mas que vai negar. Que diz que vai sustentar, mas depois vai ficar amargurado, porque negou. E essas palavras de Jesus no capítulo 14 vêm exatamente depois dessa conversa. E como se não bastasse isso, porque ele percebe que os discípulos vão começar ficando mais amargurados, eles estão tristes, aquela sensação, por isso que ele diz: já não se perturbe, creiam em Deus e creiam em mim, porque nós estamos falando da mesma pessoa. Ele fala assim: não se perturbe. Então ele está dizendo para esses discípulos que, apesar da gente negar por causa dessa nossa fraqueza, por causa da nossa finitude, por conta da nossa
E aí eles estão argumentando, talvez, que a igreja, que as pessoas, que não foi bem isso, ai, que fulano morreu, que era onde estava Deus, essas coisas. E aí Jesus vai falando, calma, calma, eu vou me afastar de vocês, mas não se turbe o vosso coração, porque aí ele vai dizendo assim, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está dizendo o seguinte, que ele ficará conosco, que ele vai buscar a gente, que ele vai estar aí. Então assim, ele está falando desse futuro que nos pertence, e que não vai se ficar resumido a esse tempo aqui, é esse que Jesus está dizendo. Mas um outro seguidor de Jesus fala assim, que é Tomé, né? Senhor, não sabemos para onde vai. Então, primeiro o seguidor de Jesus precisa ter muita consciência de que ele é falho. Como acontece quando Pedro fala que não, ele não vai negar. Mas ele precisa saber exatamente para onde o Senhor vai. E não ficar nessa coisa, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai. O seguidor de Jesus sabe exatamente para onde Jesus vai. Ele sabe qual é o caminho. Ele não está perdido com relação a isso. Ele não está vivendo a vida dele como se não tivesse um amanhã. Ele está se importando com o amanhã. E ele está se importando com o caminho que ele está traçando para ele. Por quê? Porque esse caminho tem que ser pelo menos com os passos de Jesus. Ele olha e ele vê os passos de Jesus ali. E aí Jesus pergunta assim, como assim? Eu sou o caminho, é isso que ele está falando. Eu sou o caminho. Então o Filho de Deus, o seguidor de Jesus, é aquele que sabe qual é o caminho. Não tem dúvida. Ah não, mas se eu fizer isso não tem problema. Não, mas se eu fizer aquilo outro não tem problema. Tem problema. Tem problema, porque a marca do cristão é saber para onde vai. Por isso que Jesus falou assim, como assim você não sabe para onde eu vou? Como assim você não sabe o que tem que fazer? Como assim você tem dúvida do que é certo e do que é errado? O que a gente não sabe é como fazer, o que fazer com isso. Então, o seguidor de Jesus é aquele que vai negar, mas vai se arrepender igual Pedro. Por isso é necessário que o seguidor de Jesus se arrependa dos seus pecados. Não dá para tomar a ceia uma pessoa que acha que está tudo bem com ela, porque não está. Nós não estamos numa condição de vantagem. A gente está sempre debilitado. Mas a gente é agradecido por quê? Porque aquele que nos cobre, aquele que nos ama, nos redimiu. Ainda a gente sendo devedor, pecador. Então, celebrar a ceia pode até ser uma contrição, mas também é uma gratidão. Então, nós sabemos para onde o Senhor vai e nós sabemos para onde nós vamos. E quando a gente tem dúvida, a gente coloca o nosso joelho em terra e pede para o Senhor, tem misericórdia de mim, porque está tudo confuso aqui. Mas eu sei que no seu caminho, nos seus planos, quais são os planos do Senhor? Eu sei os planos que tenho para com vocês. Não são planos de morte, são planos de vida, de paz. Não é de guerra. Não é isso que o Senhor fala? Mas às vezes a gente está se comportando como se não estivesse andando com Ele. Porque é interessante que Tomé vai falar isso com Jesus. Como assim? Quando o Senhor vai? Está ali 3 anos batendo papo com Jesus, né? E ele, não sei. Eu não sei. Entende? Quando eu fui vendo esse texto, ele me pareceu assim, tão profundo, tão cheio, tanta coisa que eu não consigo falar em poucos minutos. Mas eu vou ser breve, vou tentar ser mais breve. Ali, Felipe fala assim, Senhor, aí piorou, né? Mostra-nos o Pai.
Gente, não é? Não, acho que Jesus falou assim: gente, caramba, com quem que eu estou andando? É a gente falando assim: Senhor, mostra que o Senhor nos ama. Senhor, mostra que o Senhor tem não sei o que comigo. Senhor, faz isso para mim, porque aí eu vou fazer não sei o que. Ah, eu vou passar essa noite inteira, eu vou fazer os meus jejuns para ver se Deus faz. É Felipe. É Felipe. Aí Jesus olha e fala: como assim? Mostra o nosso Pai. Eu revelo o Pai. Então o seguidor de Jesus, ele também revela o Pai. O seguidor de Jesus também revela Jesus. Não é escondido. O quê? Sério que eles estão? É sério? Está escancarado, tem que estar escancarado na nossa cara que nós somos cristãos. Mas se você não está escancarando isso, hoje é dia de pedir perdão para o Senhor e mudar a vida, é só isso. Porque como é que nós vamos celebrar a ceia? A gente não escancara que a gente é filho do Senhor. E o Senhor Jesus olha para frente e diz: como assim? Como assim? Eu estou revelando o Pai. Nós precisamos revelar na nossa vida, na nossa atitude, na nossa boca, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, o próprio Cristo. Nós somos a carta escrita, o perfume que exala. Então, nossa, então você vai falar assim: nossa, está danado aqui. Essa palavra eu não gosto, mas está ruim aqui. Né? Vou usar essa palavra. Está ruim aqui então. Hoje é dia de pedir perdão. Por quê? Porque se eu não estou revelando a Cristo, eu não sou seguidor. Por isso a indignação do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que revelar na minha vida o próprio Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus continua: as palavras que eu lhes digo, seguindo aqui o verso finalzinho do verso 9, as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai vivendo em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das minhas. O que está escrito aí, gente? Verso 11. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das minhas obras, ações, atitudes, feitos. Então, o seguidor de Jesus tem obras. Ele faz coisas. Ele promove coisas. Ele tem atitudes. Ele ama os irmãos e abraça os irmãos. Ele ama os irmãos e ele ora pelos irmãos. Ele ama os irmãos e ele liga com o irmão para saber por que é que ele não veio. Ele sente falta dos irmãos. Mas ele faz mais do que isso. Ele contribui com a obra porque ele sabe que esta obra aqui tem uma intenção. O seguidor de Jesus faz coisas, faz obras. Então tem que ter essas marcas, meus irmãos. Ele evangeliza e ele começa a evangelizar onde? Em casa. E hoje eu quero fazer algo diferente. Porque talvez as nossas crianças ainda não tenham noção do que seja a ceia. Nós vimos ensinando as crianças e elas participavam efetivamente da ceia. Mas vieram outras crianças. E essas crianças, eu não sei se confessaram a Cristo.
Quem pode saber? Os pais. Mas que Cristo? Que eles conhecem. Os pais devem saber. Ou se não sabem, precisam saber. E aí eles precisam ter um contato com esses filhos e falar: filho, eu vou pedir licença para vocês, crianças, hoje. Eu sei que o Felipe é o único que é batizado. Eu conversei com ele. Mas eu gostaria de pedir licença para vocês hoje. Para que os seus pais possam ter uma conversa com vocês durante essa semana. E eles reconhecerem que vocês aceitaram a Jesus. Porque essas crianças também precisam se arrepender dos seus pecados. Também precisam confessar a Jesus para participar. Mas eu não posso fazer isso. Os pais podem fazer isso. É muito sério. Eu falei para o Senhor: se eu deixei passar, porque eu deixo passar na cabeça, eu não quero mais. Então hoje eu quero te pedir para a igreja, que talvez eu deixei passar coisas que não eram para deixar passar. Eu gostaria que as crianças, a partir de hoje, pudessem dizer: mãe, pai, por que eu não vou participar dessa coisa? Eu falei assim: você gostaria de participar? Sim, gostaria. Então nós vamos ter que ter uma conversa em casa. Vamos falar que eu quero te apresentar Jesus. E depois que a criança conhecer a Jesus, ela pode participar assim. Mas essa é uma responsabilidade dos pais, falando das crianças, tá bom? E aí a gente deixa muito livre. Deixa muito livre. E essas crianças nunca sentem a necessidade de perguntar sobre a ceia. Por quê? Porque a gente trata o descuido. E esse foi meu erro. Peço perdão à igreja. Peço perdão à igreja. Mas não mais o farei. E não significa que as crianças não podem participar. Mas é que é importante que elas tenham esse momento com os seus pais. Porque a gente deve ensinar a criança no caminho que ele andar. Mais tarde ela não vai se desviar. Eu preciso saber se o meu filho é seguidor de Jesus. Porque o evangelismo acontece, em primeiro lugar, em casa. E um bom seguidor de Jesus é aquele que faz boas obras. E uma das primeiras obras é evangelizar os seus próprios filhos. Entende? Quanto essa palavra mexeu comigo? Nós precisamos saber se nós somos seguidores de Jesus. Primeiro, que a gente fale, mas que quando a gente vai cometendo os nossos erros, nós vamos cair em si, como Pedro caiu, quando ele percebeu que ele foi negando Jesus. E ele ficou amargurado. Então, um cristão é aquele que se arrepende dos seus pecados, que não gosta dos seus pecados. Mas ele também é aquele que sabe qual é o seu caminho. E o seu caminho é o Senhor Jesus. Então os seus passos, ainda que falhos, ainda que às vezes está capengando, ele diz assim: não, mas eu sei qual é o caminho. Meu caminho é Jesus. E eu estou tentando ir até o final. Eu tenho objetivo. Eu tenho alvo. O meu alvo é Jesus. E é aquele que sabe, ele conhece o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus fica indignado, porque às vezes a gente fala como se não conhecesse, mas eu não conheço direito ainda. Então vamos estudar a palavra de Deus e vamos conhecer.
vai cometer esse erro de vir e dizer, Senhor, mostra como isso faz. Então, nós precisamos ser uma revelação do próprio Cristo. O nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de viver. A gente precisa ser mais temeroso a Deus, mas tomar mais cuidados. E às vezes começar pelas coisas simples, que são necessárias e que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, vai mostrar a nós. Nós precisamos revelar a Cristo. Nós não podemos mais só frequentar cultos. Nunca mais, irmãos, amém? Amém. Nunca mais. E nós precisamos praticar boas obras. E eu falei das coisas mais simples para fazer, mas tem coisas maiores. A igreja precisa ser uma igreja que serve. Eu falava com o Gustavo ontem, e aqui eu vou só falar de uma opinião minha. Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre achei que eu era um tanto quanto política, né? E aí eu estou falando da política em si, eu não estou falando de partidarismo, tá bom? Eu sempre achei que tinha uma coisa minha que assim, que movia. E aí eu fui pesquisando as pessoas que eu iria votar no passado, e aí eu falei um dia para o Gustavo, eu quero votar na Marina da Silva, porque eu gostava dessa proposta dela, quando ela pensava, por exemplo, no clima, nas florestas, a ideia dela, né, aquilo que ela pregava, assim, que mexia no meu coração. E aí ontem eu falava com o Gustavo, meu sobrinho, a minha irmã, e aí eles falavam assim, poxa, se a gente tivesse voltado na Marina, talvez não estava acontecendo a desgraça que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Estou falando há muitos anos atrás, não estou falando. Porque nós, e aí eu não estou falando de votar em ninguém, por favor, tá, irmãos? Eu estou falando do que significa as obras. Nós precisamos nos preocupar mais. Porque se a gente não se preocupar hoje, rapidamente, é capaz que São Paulo também enche de água. E olha que difícil. Vocês estão entendendo? Poucas obras. Nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa. E precisa começar em casa. E aí talvez você possa